Olá, bem-vindo a mais uma aula do EducaRI, o portal de educação do INR, o Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico. Neste vídeo, você aprenderá mais sobre o Código Nacional de Matrícula, o CNM. Esperamos que este vídeo te ajude em seu dia a dia. Boa aula! Olá pessoal, eu sou Hugo Santana e falo do 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos a esta aula que tem um tema muito importante, o Código Nacional de Matrícula, conhecido como CNM. Neste vídeo, você aprenderá sobre o que é o CNM, sua instituição e regulação, qual é o prazo para a implementação do CNM, qual é a estrutura do CNM e como identificar as suas partes, como realizar a inserção gráfica do código, o que é e como acessar o PGV-CNM, que é o programa utilizado para gerar e validar CNMs, como consultar registros e cadastrar prepostos no PGV-CNM, como gerar um CNM ou alterar a situação jurídica de um CNM já cadastrado, como integrar o sistema da sua serventia ao PGV-CNM e, por último, mas não menos importante, nesse vídeo deixaremos também um glossário com os principais termos deste assunto. Para te ajudar, caso você queira consultar esses temas individualmente, deixamos na descrição do vídeo, aqui embaixo, a minutagem na qual cada informação se encontra. Mais uma vez, esperamos que esse vídeo seja útil no seu dia a dia. Qualquer dúvida que você tenha sobre essa aula, nos escreva no endereço educa@onr.org.br, que nós estamos disponíveis para te ajudar. Vamos lá? Então, o que é o CNM? O Código Nacional de Matrícula nada mais é do que uma numeração única para as matrículas do Registro de Imóveis, em âmbito nacional, instituída pela Lei 6.015 de 73, acrescida pelo artigo 103 da 13.465 de 2017. As informações que trazemos nesse vídeo sobre o CNM, sua regulação, características e implementação estão regulamentadas em 3 provimentos. O provimento 143 de 2023 do CNJ, revogado pelo provimento 149 até o artigo 12, o provimento 149, por assim dizer, artigos de 300 a 335, o provimento 180 de 2024 altera o artigo 331 do 149, e caso queira consultar esses provimentos na íntegra, é só acessar os links que deixamos aqui embaixo, na descrição do vídeo. Sobre o prazo para a implementação do CNM, temos 3 situações conforme disposto no artigo 13 do provimento 143. Assim, o CNM deve ser implementado imediatamente. Primeiro, para as matrículas que forem abertas a partir do funcionamento do PGV, o Programa Gerador e Verificador. Segundo, sempre que for feito registro ou averbação em uma matrícula já existente. E terceiro, em todas as matrículas num prazo máximo de 1 ano, contando do início do funcionamento do PGV. Aqui é importante ressaltar que o PGV-CNM teve seu funcionamento iniciado em junho de 2023. Logo, o prazo final para sua implementação foi junho de 2024 e não houve prorrogação para esse prazo. Agora que você já sabe o que é o CNM, vamos falar sobre a sua estrutura. O código é constituído por 16 dígitos e apresenta a estrutura que você está vendo aqui na tela. Observe que a numeração é dividida em 4 campos. O primeiro campo é constituído por 6 dígitos e indica o Código Nacional da Serventia, o CNS, atribuído pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Essa parte do código determina o ofício de registro de imóveis onde o imóvel está matriculado. O segundo campo, constituído por um dígito, indica a qual livro-registro em questão pertence. Por exemplo, caso o registro se trate do livro 2, de registro geral, nessa parte do código constará o algarismo 2. Se for o caso do livro 3, de registro auxiliar, por exemplo,
Você verá aqui o algarismo 3. Já o terceiro campo é constituído de 7 dígitos e indica o antigo número de ordem da matrícula do livro 2 ou do registro no livro 3. E por fim, o quarto campo é constituído de 2 dígitos verificadores, gerados pela aplicação de algoritmo próprio. Sabendo sobre a estrutura do CNM, você pode estar se perguntando como deve ser feita a inserção gráfica do código. Calma, nós te explicamos. A inserção gráfica do CNM nos registros do livro 2 ou do livro 3 deve ser realizada conforme as diretrizes estabelecidas no artigo 331 do provimento 149, que mencionamos agora há pouco. Assim, o CNM deve ser inserido à direita, no alto da face do verso e do verso de cada ficha solta, por meio de impressão, datilografia, posição de etiqueta, inserção manuscrita ou outro método seguro. A inserção do CNM também poderá se dar por aposição digital na imagem da matrícula, exceto nos casos de abertura de matrícula, que deve necessariamente seguir a inserção conforme comentamos agora há pouco. À direita, no alto do face, do anverso e do verso de cada ficha solta, por meio de impressão, datilografia, aposição de etiqueta, inserção manuscrita ou outro método seguro. Além disso, uma informação importante é que os oficiais de registro de imóveis facultativamente poderão averbar a renumeração das matrículas existentes, ato pelo qual não será devido nenhum tipo de pagamento. Você me ouviu comentar algumas vezes sobre o PGV-CNM, e agora entramos no detalhe desse assunto. O Programa Gerador e Validador do Código Nacional de Matrícula, o PGV-CNM, é um serviço gratuito desenvolvido e mantido pela ONR. Nele, temos mecanismos para que os oficiais de registro de imóveis possam gerar o CNM e informar aos usuários, em geral, se o código consultado é autêntico e válido, bem como se a relativa matrícula está ativa, encerrada, cancelada ou anulada, ou se ainda é existente, disponibilizando o hash da respectiva consulta. Além disso, por meio do PGV-CNM, também é possível emitir relatórios de validação e também gerar relatórios gerenciais sobre a utilização do programa. Agora que você já sabe o que é o PGV, vamos aprender a utilizá-lo? Se você precisar apenas consultar informações sobre um CNM, como sua validade ou cadastro no sistema, o procedimento é bastante simples. Basta acessar o site do PGV-CNM e logo na página inicial você terá acesso ao campo de consulta. Ali basta digitar o CNM que você deseja consultar e clicar na opção "Não sou um robô" para validar seu acesso, concordar com os termos de responsabilidade e em seguida clicar em "Consultar". Agora, se você precisa gerar um CNM, é necessário acessar a área restrita do PGV, disponível apenas para oficiais e prepostos devidamente cadastrados para esse tipo de acesso. É necessária a utilização de um certificado digital ICP Brasil ou comunicação por API. O procedimento, então, é o seguinte. No menu superior da tela, clique em Área Restrita. Selecione o seu certificado digital e clique em Entrar. Logo que você realizar o login na área restrita, a tela exibirá duas opções: consultar os registros de CNM já cadastrados ou cadastrar prepostos no sistema. Ao clicar em Registros informados, será possível visualizar todos os registros já enviados ao portal do PGV-CNM. Aqui é importante dizer que os registros informados são os registros enviados pela própria serventia. Ao clicar em Cadastro de Prepostos, clique no botão Adicionar mais para realizar o cadastro de novo preposto. Preencha os campos Nome completo, CPF e e-mail. Selecione a opção desejada no campo Cargo. Selecione o status Ativo e clique em Cadastrar para finalizar o cadastro. Uma informação importante: ao cadastrar o preposto na plataforma PGV, os dados nome,
e CPF devem estar iguais aos dados do certificado digital do preposto cadastrado. Qualquer irregularidade nesse cadastro acarretará um erro de tentativa de login do preposto cadastrado. Mais um ponto de atenção: a inclusão de dados e a realização de alterações posteriores relacionadas aos prepostos só podem ser realizadas pelo oficial responsável, que deve estar devidamente logado com o seu certificado digital. Isso garante que apenas o oficial autorizado tenha acesso a essas funções e possa gerenciar as informações de forma segura e precisa. No menu superior da tela, a aba Matrículas oferece as seguintes opções: Gerador de CNM, que fornece à serventia o modo manual de criação do CNM, sendo essa opção a que deve ser usada quando não houver integração entre o sistema operacional interno da serventia e o PGV. A segunda opção é a de importar arquivo XML, que serve para importar para o PGV CNM arquivos gerados pelos sistemas operacionais internos da serventia. Há também a opção de alterar situação, que é o espaço feito para alterar a situação jurídica de um CNM já cadastrado, em caso de alterações no livro 2 ou 3. Nessa opção, você poderá alterar a situação de um CNM já criado entre as seguintes opções: ativa, anulada, encerrada, cancelada, inexistente e bloqueada. Ficou confuso sobre as opções? Eu te explico. Matrícula ativa. É uma matrícula válida e operante no registro de imóveis. Ela contém todas as informações do imóvel e permite que novas operações sejam realizadas, como compra, venda ou averbações, como reformas, mudanças de estado civil do proprietário e etc. Matrícula anulada, quando uma matrícula é considerada sem efeito por decisão judicial ou erro administrativo. Matrícula encerrada, refere-se a uma matrícula que foi desativada, geralmente quando o imóvel foi desmembrado, unificado ou alterado de alguma forma que justifique a abertura de uma nova matrícula para sua individualização correta. Matrícula cancelada, quando a matrícula é extinta por ordem judicial ou administrativa. O cancelamento ocorre, por exemplo, em casos de fraudes comprovadas, irregularidades ou erros graves. Matrícula inexistente. O termo refere-se a uma matrícula que, por erro ou má-fé, nunca chegou a ser efetivamente aberta ou cadastrada no sistema, no fólio real, embora haja uma suposta referência a ela. Matrícula bloqueada, situação em que o imóvel não pode ser negociado ou ter averbações e registros feitos. O bloqueio pode ocorrer por motivos judiciais, como disputas de propriedade ou dívidas não quitadas, ou por determinação administrativa. Pontos importantes sobre essa opção: não poderá ser reutilizado um CNM referente a uma matrícula encerrada, cancelada, anulada ou inexistente. Essa circunstância constará nas informações do PGV, em campo próprio. Além disso, a função de exclusão do CNM cadastrado está habilitada somente para o usuário oficial do cartório. Outro ponto de atenção é que sempre que houver qualquer alteração na matrícula imobiliária que afete as situações especificadas, é obrigatório atualizar a situação correspondente do CNM para assegurar que a consulta ao CNM as informações reflitam com precisão a condição atual do registro imobiliário. E por fim, a opção de registro de CNM reúne todos os registros cadastrados pela serventia no sistema. Para consultar, basta inserir o número do CNM a ser consultado no campo de pesquisar. Antes de falarmos sobre a integração entre o sistema da sua serventia e o PGV CNM, preciso dizer que as ferramentas que apresentamos nesse vídeo são ferramentas utilizadas aqui no 4º Registro de Imóveis do Rio de Janeiro e, por isso, podem ser diferentes das utilizadas na sua serventia. Aproveito também para dizer que em nenhum momento nós estamos fazendo algum tipo de propaganda e promoção sobre elas, ok? Dessa forma,
Os sistemas operacionais das serventias possuem campos de integração que permitem a conexão entre os dados captados pelas serventias e as plataformas de uso obrigatório, como no caso do ONR. Isso significa que os dados podem ser inseridos diretamente nos sistemas operacionais, seja de forma manual ou automatizada, dependendo da tecnologia específica de cada sistema. Falaremos sobre essas duas opções agora. Para o preenchimento manual, no caso da Servicom, sistema utilizado pelo 4º Registro de Imóveis do Rio, o preenchimento dos dados ocorre da seguinte maneira. Nós acessamos a aba Integração, selecionamos a aba ONR, navegamos para a aba CNM, escolhemos a opção Cadastro de CNM. O campo referente ao CNS da serventia já estará automaticamente preenchido. Escolhemos entre o livro 2, Registro Geral, ou o livro 3, Registro Auxiliar. Preenchemos o número da matrícula para o qual o código será gerado. Definimos a situação da matrícula, para o qual o CNM será criado ou alterado. Indicamos se será gerado um novo CNM ou se haverá alteração na situação de um CNM já existente. Clicamos em Gerar para finalizar o processo. Já o preenchimento automatizado, via geração de um arquivo XML, é útil para o envio de dados em lotes para o PGV, otimizando o processo e garantindo maior agilidade na geração de códigos. Por fim, é importante que você saiba que, conforme disposto no artigo 335 do Provimento 149 da ONR, o Operador Nacional de Registro de Imóveis Eletrônico adota todas as medidas necessárias para garantir o desempenho, a disponibilidade, o uso regular dos sistemas, o controle, a segurança e a proteção de dados. E com isso, encerramos a aula sobre Código Nacional de Matrícula. Caso você tenha qualquer dúvida, nos escreva para o endereço educa@onr.org.br, que estamos prontos para te ajudar. Na sequência, deixamos o glossário dos termos citados nesse vídeo. Até a próxima!